Depois de rolar um clima entre André e Graça, ele fica sem graça e fala que vai buscar a Jade no colégio. Graça diz que enquanto ele vai lá, ela vai colocar a lasanha no forno. André diz que só espera que Jade aprove a gororoba que eles fizeram. Graça fala que se Jade não aprovar, eles saem para almoçar fora e fica tudo resolvido. Depois que André sai, Graça fica pensativa, já com Jade dentro do carro. André conta que Graça vai almoçar com eles e explica que ele está bastante preocupado, pois não sabe se faz o pedido antes ou após o almoço. Jade o aconselha a fazer o pedido na hora em que ele se sentir confortável, quando ele estiver menos tenso. André dá risada nessa hora e fala que se depender dele estar confortável, tranquilo, esse pedido de namoro não vai sair nunca. Jade fala para André confessar que ele está amando as dicas dela, mesmo apesar dela não ter nenhuma experiência nesse assunto. André diz que ele nem precisa de confessar nada, pois se não fosse a força que ela está dando para ele, ele jamais teria coragem de se declarar a Graça. Durante o almoço, Graça pergunta para Jade se ela está gostando da lasanha. Jade diz que está uma delícia. André fala que bom que ela gostou, porque eles quase acabaram com a cozinha para conseguir fazer aquela lasanha. Jade fala que ele e Graça formam uma dupla e tanto, antes como parceiros de trabalho e agora na cozinha. André aproveita esse momento e diz para Graça que precisa de falar uma coisa séria com ela. Graça fala que ele pode ficar tranquilo, pois ela já até sabe o que é. André e Jade ficam surpresos e perguntam se realmente ela sabe. Graça diz que confessa que já estava esperando por esse momento há bastante tempo. André fala que é muito bom saber disso, pois ele estava com uma certa dificuldade em abordar esse assunto. Jade pergunta se então ela aceita. Graça dá risada e fala que é claro que ela aceita. Ela fala que ela já estava pensando em falar com ele sobre esse assunto. André pergunta se ela mesma iria tomar a iniciativa. Graça fala que é claro que sim, pois ela já percebeu que ele está bastante tenso. André diz que realmente ele está tenso. Graça fala que eles já fizeram todas as instalações na República e ele pode perguntar o que quiser, que ela está pronta para responder. Ela pergunta se ele gostou da surpresa. Nessa hora, toda a coragem de André vai por água abaixo e ele acaba não fazendo o pedido. Sofia diz para Clementina que ela está sem apetite. Andréia fala que ficar sem comer não vai consertar a besteira que ela fez na noite anterior. Clementina diz que sabe que parece que realmente é o fim do relacionamento dos dois, mas ela tem certeza que ela e Antônio ainda vão conseguir se entenderem. Sofia fala que depois do que ela fez, acha que nunca mais ele vai querer sequer olhar para a cara dela. Andréia diz que não consegue entender e pergunta para Sofia se ela realmente gosta tanto assim de Antônio, porque então passou a noite com Lima. Sofia perde a paciência com Andréia e fala que essa é uma pergunta que ela não vai responder a ninguém. Ela diz que vai para o quarto dela para poder ter um pouco de paz. Mas
Não demora muito e Sofia volta para pedir a opinião de Clementina e Andréia. Sofia pergunta se elas acham que ela deve procurar Antônio para tentar se explicar novamente. Andréia diz que, na opinião dela, o que ela fez não tem explicação. Sofia fica brava e fala que assim ela está jogando ela mais para baixo ainda. Clementina fala que concorda com Andréia. Diz que realmente o que ela fez não tem explicação, mas ela pode procurar Antônio para pedir desculpas. Sofia fala que aí já é demais, pois ela não traiu Antônio. Lembra que eles já estavam separados. Dagoberto pergunta para Leonardo que assunto é aquele que ele tinha para conversar a sós com Pedro, pois entre eles nunca houve segredo antes. Mão de Vaca conta uma baita mentira. Fala que queria pedir dinheiro emprestado para Pedro, mas não queria fazer isso na frente dele, pois sabe que ele não tem dinheiro guardado, mas sempre fez de tudo para ajudá-lo. Dagoberto pergunta para que ele queria o dinheiro. Mão de Vaca fala que é para levar minha flor para um jantar num lugar bacana, mas Pedro falou que isso é uma tremenda besteira e por isso não arrumou nada para ele. Dagoberto diz que ele sabe que pode conversar sobre qualquer assunto com ele. Diz que vai verificar como está o seu saldo, mas antes que ele termine de falar, Mão de Vaca se levanta e dá um abraço nele e, emocionado, fala para Dagoberto que ele é muito mais do que um pai para ele. Afirma que ele é o seu melhor amigo. Dagoberto confessa que ele sempre desejou ter um filho, por isso sempre se dedicou, como se fosse o seu próprio pai. Fala que sabe que Mão de Vaca tem carência por causa de Pedro. Mão de Vaca interrompe e fala que ele não tem carência nenhuma. Afirma que ele nunca precisou de Pedro, pois na sua frente está o melhor pai do mundo. Emocionados, os dois se abraçam novamente. Pedro procura por Edson e fala que tem uma proposta de trabalho. Diz que quer que ele volte a trabalhar com ele, substituindo Taylor. Edson diz que não vai dar, pois agora ele anda sendo vigiado quase o tempo todo e, além de tudo, Dagoberto não sai do pé dele. Pedro fala que não está pedindo para ele voltar, diz que está mandando. Marinha fica completamente desinquieta ao tentar falar com o filho e não conseguir. Ela explica para Carlos e Gabriela que não é normal o filho ignorar uma ligação dela. Sem ter muito o que fazer, ela pede para a filha ligar no celular dele. E nesse momento aparece a cena que mostra porque Antônio não está atendendo o celular. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.